João 8:51. Jesus disse: em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca proverá a morte. Nunca proverá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram? Quem te faz ser tu? Jesus disse: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. E pulando para os 8:56 de João, Jesus disse: Abraão, o vosso pai, exultou, se alegrou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Disseram, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste a Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. 59. Então pegaram em pedras para lhes atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Era muito para a cabeça deles, meus irmãos. Só que nós sabemos que Jesus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, lírio dos vales, rosa de Saron, estrela resplandecente da manhã, alfa, ômega, princípio, o fim, o verbo. A Bíblia diz que o verbo Jesus estava com Deus, e o verbo Jesus era Deus. E todas as coisas que o Pai fez através do seu Filho, o verbo Jesus. E sem o verbo Jesus, nada do que foi feito se fez. Ele estava à direita do Pai, quando o Pai estava criando tudo. Ele chama as estrelas pelo nome. Quando o Pai disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, estava falando com o seu Filho no plural. Ele não disse: farei o homem, ele: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele estava falando com o seu Filho Jesus e com o Espírito Santo, esse Deus trino. Quando a torre de Babel subiu, que eles queriam tocar ao céu, Deus disse para o seu Filho: eia, desçamos e confundamos a linguagem desse povo. Foi aonde surgiu a variedade de línguas e de idiomas. Eia, desçamos e confundamos. Quando Isaías, no capítulo 6, que ele entra no templo, ele pensava que seria um cerimonial comum, mas ele viu a glória de Deus, o Shekinah de Deus, encheu o templo. Ele disse de fumaça, mas era aquela neblina. Quando ele viu o Senhor, ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Mas Deus não queria morto, mas vivo. Deus não quer ninguém morto, Deus quer o seu povo vivo, para pregar, anunciar, testificar e levar a bandeira do Evangelho. Aí o que o Senhor fez? Precisava purificar aquela boca. E aí apareceu um querubim, um braseiro espiritual, e com uma tenaz pega aquela brasa, e aquilo voa sobre ele, encosta na sua boca e diz: pronto, o teu pecado foi purificado, agora você está preparado para ir. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele não disse: a quem enviarei, quem há de ir por mim. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele estava falando com o seu Filho. Jesus dizia: quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai vê aquele que me enviou. Eu e o Pai somos um. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou aquele a quem Ele quiser revelar. Eles andavam juntos, nunca se separaram.
exceto quando Jesus foi cuspido, escarnecido, esbofeteado, injuriado, massacrado, desnudado, que deu a sua vida por nós, que puxou o pecado de Adão e Eva até a hora em que o Senhor há de voltar. E o salário do pecado é a morte. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Sem ele, o véu do templo não teria rasgado de alto a baixo. Fala de véu do templo, muitas pessoas não entendem. Meus queridos irmãos, lá em Êxodo, no capítulo 26, versículo 31 a 33, quando Deus construiu o tabernáculo, Ele colocou um lugar chamado Santo dos Santos, e ali Ele colocou a arca. A arca simboliza a presença de Deus com a tábua da lei, e era dividido. Ele mandou Moisés, em 4 colunas, fazer um véu que separava. Ali ninguém podia entrar, era onde o Senhor descia com seu Espírito, falava com seu povo, mas ali dentro. E somente um sacerdote, uma vez por ano, ele se preparava o ano todo, ele podia sair do lugar santo, onde tinha propiciatório, para atravessar aquele véu e para poder chegar. Uma vez por ano, ele entrava com o seu censário, balançando. Ele levava o sangue da expiação, dos seus pecados e do pecado do povo. Ele fazia o cerimonial. Se ele saísse dali com vida, louvado seja Deus, ele teria um ano de vida, só o outro ano que ele ia entrar. Ninguém podia entrar ali na presença de Deus. Existia uma barreira. Mas quando nosso Senhor Jesus Cristo disse, está consumado, 27:51 de Mateus, o véu do templo rasgou. Quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, de alto a baixo. Pronto, não é um sacerdote uma vez por ano para entrar. Jesus escancarou a porta do céu para que a gente possa, onde estiver, no carro, no caminhão, no ônibus, no avião, em casa orando, de joelho, em pé, tomando banho, em espírito de oração, você pode clamar, Abba Pai, você pode falar que nada vem a interceptar a sua oração. E quando Jesus morre, as rochas se fendem, os sepulcros se abrem. Muitos que morreram saíram com vida naquela ressurreição. Mais tarde, após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade e foram conhecidos por muitos. Então Jesus passou por tudo isso. E esse véu, meus queridos, quando Moisés fez, séculos e séculos e séculos lá atrás, e os apavorados. Eu quero dizer para você, irmãos, que existem as orações que você grita no desespero. Eu grito no desespero quando não tem ninguém por perto e ele ouve. Ele ouve aquela oração baixinha, um som inaudível, um som imperceptível, mas ele ouve. E ele ouve aquela oração que você está balbuciando, que você está mexendo os lábios, que não sai nada, somente gemidos. E quando saiu esse pensamento sobre mim, eu, de madrugada meditando, eu abri a palavra, disse, fala comigo, e saiu em 1 Samuel, capítulo 1, verso de 1 a 4. E lá aparece Eucana. Ele morava na região montanhosa de Efraim. Eucana, ele tinha 2 esposas, a Ana e a Penina. A Penina tinha filhos e Ana era estéril. Todos os anos, Eucana subia da sua cidade para adorar a Deus e oferecer sacrifício ao Senhor dos exércitos em Siló. E quando ele estava fazendo isso, Penina, todo ano, ano após ano, ela zombava, ela ria de Ana porque era estéril. Ana chegou num ponto que ela não comia, Ana chegou num ponto que ela não se alimentava. Ela estava perecendo e Eucana disse, mulher, por que você não se alimenta? Por que essa tristeza? Eu, como teu marido, não tenho o valor de mais de 10 filhos, mas ela queria um filho. Ela sentia-se magoada, ofendida.
E uma coisa que a gente descobre, irmãos, antes de Deus levantar um homem de Deus, antes de Deus levantar uma mulher de Deus, antes de Deus levantar um profeta, primeiro Ele levanta uma mãe, porque é a mãe que gera o profeta, ou a profetisa, o servo e a serva. Então, teve uma vez que ela subiu, a angústia, a opressão, a depressão era tão grande, que ela chega ali, perto de Eli, o sacerdote, em Siló, enquanto estavam oferecendo o sacrifício, ela começou a orar, a orar, a orar, lágrimas e mais lágrimas. Seus lábios mexiam, não saía som algum, tristeza. E o sacerdote Eli teve uma interpretação errada, ele disse: o que está acontecendo com essa mulher? Chamou ela num canto e disse: até quando você vai agir dessa maneira? Aparta-te do vinho, não peque diante de Deus, não apareça desse jeito embriagada. Ela disse: a tua serva não está embriagada, a tua serva não bebe vinho, a tua serva não é escrava de Belial. Isso é angústia do meu coração. Eu estou clamando, eu estou rasgando a minha alma diante do Senhor. Aí o sacerdote Eli entendeu e disse: que Deus te ouça. E ela disse amém. Aí ela volta para a casa lá em Efraim, junto com o Eucana e a outra Penina zombando. Mas aquela fé, naquela oração que não tinha palavras, ela sabia que ela estava sendo ouvida. E ela engravidou-se. Engravidou-se, quando o menino nasceu, acabou a tristeza, a angústia, a opressão, a depressão, a acusação de Penina caiu por terra. E Eucana disse: vamos até Siló. Ela disse: não. Vão vocês. Quando o menino desmamar, eu o levarei e o entregarei ao serviço do Senhor para Eli, e na sua cabeça não passará navalha. Porque naquela oração, que ele achou que ela estava bêbada, embriagada, ela estava dizendo: Senhor, se me deres um homem, um varão, um filho, eu vou entregar esse filho inteiramente para ti, para que ele sirva no teu santuário. E ela cumpriu. Deus preparou Ana para poder levantar Samuel, um profeta de Deus. Ah, meus queridos irmãos, se a oração de Ana, a primeira, a segunda vez que ela orasse, Deus tivesse dado o filho, ele não seria o que ele é e não teria esse valor. Demorou, ela teve que gerar sofrimento, gerar súplica. Quando ela achava que não tinha mais condições, Deus deu. Então, meus queridos irmãos, talvez as suas orações parece que não chegam no trono da graça. Você já não tem mais força para orar, ora de uma forma inaudível, ou fica em espírito de oração, está gemendo, dá a impressão que o Senhor não está ouvindo. Mas em Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que Ele é um Deus que habita num alto e sublime trono, mas habita no coração contristado para fortalecer e levantar aquele coração. Então a tua lágrima, quando você não tiver força para orar, Ele entende o código, o valor, a expressão, a mensagem de uma lágrima. Ele responde à oração no silêncio, Ele responde à oração em voz alta, Ele responde à oração pelo pensamento. E a Bíblia diz que antes de nós abrirmos a nossa boca, o Senhor já sabe tudo que nós precisamos. Mas voltando a esta passagem, aquele que ouve e crê na minha palavra nunca verá a morte. Mas como não vai haver a morte? Abraão e os profetas morreu, mas Jesus não estava falando dessa morte física que eu vou ter que passar, que você vai ter que passar, que os profetas maiores e os profetas menores, os apóstolos passaram, e muitos dos nossos familiares que parte perca para nós, mas ganham para Deus. Ele está falando da morte espiritual, da separação definitiva do Pai. É disso que ele está falando.
É disso que ele está falando, receber o Senhor, arrependimento, entrega, nascer de novo, seguir, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí ele disse assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Mas como? Como? Lá, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Jeremias, Isaías, Davi, e vem vindo. Você não tem 30 anos, como é que o Abraão lá viu o seu dia e se alegrou, rapaz? Eles achavam que Jesus era só o filho do céu, o filho da Maria, e que tinha 30 e poucos anos. Ele não sabia que ele é o varão de branco, o filho de Deus Jeová, que ele é o verbo, que desde o princípio, quando o Pai criou Adão, ele já estava do lado do Pai. E que ele é um Deus de eternidade, eternidade. Não tem 50 anos e visse Abraão, versículo 57, 58, então Jesus acaba de rematar. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, em verdade, confirmou, vos digo, que antes que Abraão existisse, eu já era, eu sou. É duro de entrar isso na mente incrédula. E pegaram pedra para atirar, e ele desapareceu. Esse Jesus deu a vida por nós. E a Bíblia diz: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Não foi num spa, não foi numa aventura. Entregou para abrir os olhos dos cegos, soltar as línguas dos mudos, conceder audições aos surdos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, multiplicar os peixes e pães, andar por sobre as águas, quebrar as cadeias, as correntes, os grilhões, libertar do pecado, libertar os endemoniados, possessos. Triunfou, sofreu como o Cordeiro de Deus, puro, santo, imaculado, que satisfez o sacrifício a tal ponto que abriu o véu do templo, porque todos os sacrifícios anteriores não tocaram no véu, mas a morte de Jesus Cristo satisfez o desejo do Pai, morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão da tribo de Judá. Está aqui, está aí com você. A distância não impede. O que você não pode é se esfriar. Entra dia e dia, você não lê a palavra, você não ora, você quer que a sua família seja abençoada. Todos podem orar pela sua família. Eu termino o jejum, em cima de jejum, terminam de 15 dias, vou começar outro. Nós temos um jejum do dia 5 a 25, o Brasil inteiro jejuando. Então, irmãos, a gente ora, eu intercedo, mas a maior oração para a sua família é você, esposo. A maior oração para a sua família é você, esposa. Os maiores intercessores são vocês. Ninguém ganha. Depois de vocês, sim, as correntes, as orações, porque esta é a segunda igreja do Evangelho quadrangular. A primeira igreja é a tua casa. A Bíblia precisa ser lida. Ore individualmente pelo futuro das suas crianças, dos seus adolescentes, dos seus jovens, dos seus homens, mulheres, idosos. Acoberte-os com o sangue de Jesus. Cerque-os com muralha de fogo do Espírito Santo. O Senhor disse: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus é um alto refúgio para o oprimido em tempos de angústia. Ah, meus queridos irmãos, não cesse de orar, não cesse de ler a palavra, não cesse de falar com Deus, esteja preparado. Nós não sabemos a hora em que a voz do arcanjo vai ecoar, a trombeta vai tocar, ou ele virá nas nuvens do céu, ou nós partiremos através de um acidente, AVC, infarto, derrame, coronavírus, seja lá o que for. Mas nada pode tocar no teu espírito, nada pode tocar na tua alma, porque você pertence ao Senhor e o seu nome está escrito no livro da vida, e a marca da promessa definitivamente, perpetuamente está na tua fronte.